Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também. É um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago, sou consagrado da Comunidade Aliança, no Shalom da Parangaba. Estou nas 4 promessas temporárias, mas o meu apostolado é em Maranguape, onde eu resido, onde eu moro. E eu coordeno a obra Shalom Maranguape, que é uma obra de fundação. Além de coordenar a obra, eu coordeno também um pastoreio da obra. E sou pastor do grupo Beracá, aos sábados. Por isso que eu estou gravando essa pregação para vocês, para poder ser transmitido no grupo, porque eu irei coordenar um grupo também de 3h30 e 5h30 da tarde. E é uma grande alegria, uma grande satisfação, né, de trazer um pouco, né, de Jesus, e a pedido da Rafaela Souza, que foi comigo em missão, por Renascer de Água Verde, nesse ano 2020 mesmo. É onde ela serviu lá no Projeto Criança, no Seminário das Crianças, junto com a Patrícia. E muito obrigado, Patrícia, né, pela sua oferta de vida. Né, ao Wendy também, que é minha irmã de célula, que veio conversar comigo, né, também pediu para dar essa formação para vocês. Né. E o nome do grupo de vocês é o grupo Ruamá, né, que elas tinham me dito. Eu andei pesquisando na internet. Ruamá é uma palavra de origem hebraica que significa amada, favorecida. Né. Claro que os pastores rezaram para que o Senhor desse esse nome, né, a vocês. Né. E o tema que será abordado hoje é o tema da 37ª semana da fase Metanoia, que é Jesus estar vivo. E Jesus ele está vivo no meio de nós, né, porque ele ressuscitou, porque ele venceste a morte na cruz do Calvário. Eu queria que vocês pegassem a Bíblia aí de vocês, lá na passagem de Lucas, capítulo 24, versículo de 36 a 43. Vocês podem pegar aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 24, versículo de 36 a 43, que fala da aparição aos discípulos. E nós vamos recapitular um pouco daquilo que vocês viveram na formação da semana passada, ou a formação anterior que vocês receberam, tá certo? A minha Bíblia aqui é a Bíblia Peregrino, que é uma Bíblia de uma linguagem bem poética. Né? Ela tem uma linguagem, uma das mais difíceis de todas as Bíblias, que é a mais aproximada dos escritos originais das Sagradas Escrituras. Nós temos a Bíblia Jerusalém, temos a Ave Maria, entre outras Bíblias. Mas você pode pegar a sua para nós lermos essa passagem. Vou iniciar aqui. A aparição aos discípulos. Estavam falando disso quando Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Espantados e tremendo de medo, pensavam que fosse um fantasma. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que vos ocorrem essas dúvidas? Vedes minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai e vede, um fantasma não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e como não acreditassem, por pura alegria e assombro, disse-lhes: tendes aqui algo para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o pegou e o comeu na presença deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o Senhor ele vem falar através dessa passagem, né, de Lucas, capítulo 24, versículo de 36 a 43, da aparição aos discípulos. Né, após Jesus ter ressuscitado, ele se manifestasse aos discípulos, e manifestando-se aos discípulos, ele fez o quê? Ele fez a sua kenosis. Ele esvaziou de si mesmo, ele esvaziou da sua humanidade para fazer a vontade de Deus. Ele se permitiu ser crucificado no madeiro, ser crucificado na cruz do Calvário, sofrer todos os açoites, sofrer toda a perseguição, para nos salvar. Ou seja, ele esvaziou de si mesmo, fazendo todo esse processo de kenosis. Kenosis ela vem de origem, uma palavra grega, que significa esvaziamento de si, para fazer a vontade de Deus, para cumprir uma missão divina. E esta foi a missão de Jesus, né? Esvaziar-se de si.
em obediência ao Deus Pai e obedecendo aos Deus Pai, Ele nos salvaste, nos libertando do pecado. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos sido salvos. Claro que essa salvação ela tem que ser vivida diariamente, todos os dias. E é vivendo todos os dias esse chamado de Deus que nós vamos nos esvaziando do nosso orgulho, da nossa prepotência, de todo o nosso ser para poder cumprir com aquilo que Deus nos pede. Deus ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa limitação, Ele sabe que nós somos pecadores. Mas quando nós buscamos esvaziarmos de nós mesmos, deixando que o próprio Espírito Santo venha em nosso auxílio, nos colocando aos pés do Senhor, na nossa oração pessoal, no nosso estudo bíblico, na nossa intimidade com Deus, essa kênose ela vai acontecendo. E essa kênose, que é o esvaziamento do nosso orgulho, da nossa preguiça, da nossa acomodação para estar na presença de Deus, para rezarmos, é que Deus ele vai fazendo a obra, a obra de conversão. E agora eu queria que vocês pegassem outra passagem, que é uma passagem muito similar a essa, que foi também uma passagem de aparição aos discípulos. E a partir dessa passagem nós vamos trabalhar alguns aspectos da ressurreição de Jesus Cristo na espiritualidade Shalom, como a fé, a paz, a parresia, a esperança na ressurreição e a vida no Espírito Santo. Aí vocês vão pegar agora na passagem de João, capítulo 20, versículos de 19 a 29. João, capítulo 20, versículos de 19 a 29. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem a palavra, a passagem bíblica, para nós começarmos a nossa leitura. E daí nós vamos trabalhando esses aspectos que nos foram pedidos na formação de hoje, tá certo? Tendo como tema Jesus estar vivo no meio de nós. João capítulo 20, versículo 19 a 29. Aparição aos discípulos. Ao entardecer desse dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam com as portas bem fechadas por medo dos judeus. Jesus chegou, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus repetiu novamente: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. E quem os mantiverdes, ficarão mantidos. Tomé, que significa gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos lhe diziam: vimos o Senhor. Ele replicou: se eu não vi em suas mãos a marca dos cravos, e não colocar o dedo no lugar, e se não puser a mão em seu lado, não crereis. Outros dias depois, estavam de novo dentro os discípulos, e Tomé com eles. Jesus veio às portas fechadas, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos, estende a mão e coloca no meu lado, e não sejais incrédulos, mas crei. Tomé lhe respondeu: meu Senhor e meu Deus. Versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes, felizes os que creram sem ter visto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos dar um beijo na palavra do Senhor, que nos santifica, que nos transforma e que nos dá a vida nova. E trabalhando esses aspectos que nos foram pedidos através dessa formação da ressurreição de Cristo na espiritualidade Shalom, vamos trabalhar o primeiro aspecto, que é o aspecto da fé, baseado na passagem que foi proposto para nós, em João capítulo 20, 19 a 29, que fala a aparição aos discípulos. Pronto, o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar é o aspecto da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz assim: a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível fazermos a vontade de Deus. É impossível nos acreditar que Cristo ressuscitou, que Ele está no meio de nós. É a fé, né? A fé que está no nosso coração. É a fé que nos impulsiona a crer, sem ver a Cristo. Nós não vemos Cristo de forma humana, pessoal, mas acreditamos em Cristo pela fé, né? Pela presença dele através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nessa passagem, abordando a passagem de João capítulo 20, do versículo 19 adiante, falamos da aparição dos discípulos. E os discípulos estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. E foi pela fé em Jesus Cristo que os discípulos creram, mesmo com medo, mesmo com as portas fechadas. E com as portas fechadas, Jesus entrou. Né? Como é que Jesus entrou com a porta estava fechada? Né? Porque para Deus nada é impossível, né? Adentrar na nossa vida, né? A nos dar a graça da fé. E através dessa fé em Cristo, Ele adentra, né, na porta do nosso coração. Muitas vezes a porta do nosso coração está fechada. Mas Ele nos chama a abrir a porta do nosso coração para que Jesus ele venha entrar, para que Jesus ele venha fazer morada na nossa vida. Para que Jesus ele venha mudar a nossa história. E ele, ao entrar onde os discípulos se encontravam, ele anunciou a paz, ele anunciou a alegria, né? Ele ressuscitou, ele mostrou o seu lado aberto, ele mostrou a sua mão que foi penetrada pelos cravos, porque ele ressuscitou. E ao aparecer ressuscitado para os discípulos, a fé dos discípulos aumentaram, porque viram Jesus ressuscitado. É muito fácil eu ver Jesus ressuscitado na minha frente e eu ter fé. Uma outra coisa é eu não ver Jesus ressuscitado. Mas eu senti ele na minha alma, no meu coração. E através desse sentimento, que vem pela ação da Palavra de Deus, que vem pela ação do Espírito Santo, a nossa fé é aumentada. E a nossa fé ela cresce. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê aos olhos humanos. Mas nós não caminhamos pela visão, mas sim pela fé. Mas Jesus também se manifestou, não só aos discípulos que estavam ali presentes, mas Tomé não estava presente com eles. Né? Tomé ele estava ocupado com os outros afazeres, com outras atividades. Né? Era um cara que era muito ocupado. Né? Ele estava ali presente com os discípulos. E ele não acreditou. Né? Tomé é conhecido, né, através da Sagrada Escritura, através da imagem história da igreja, né, como um incrédulo. Né? Como aquele que só acreditava se via. Né? Eu só acredito nesse celular, né, que eu estou gravando aqui, se eu ver esse celular. Se eu não ver, eu não acredito. Né? Eu tenho que ver algo de forma concreta para crer. Né? Mas como diz na própria passagem que nós lemos, né? Tomé, tu acreditaste porque viste, disse Jesus para ele. Mas felizes aqueles que acreditam sem ter visto, né? Acreditam pela fé. Porque pela fé nós podemos, né, alcançar também as promessas de Deus. Abraão ele foi herdeiro da promessa de Deus pela perseverança. Né? Ele perseverou. Ele recebeu o chamado, lá em Gênesis capítulo 2, ele recebeu o chamado de Deus e foi pedido para deixar sua família, sua parentela, tudo que ele tinha, porque a família dele naquela época era um povo que adorava outros deuses. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. E Abraão deixar a família dele, vai para a terra onde eu te mostrar. Mas não diz qual era a terra, se era a terra que estava no lado do sul, do lado do leste, do lado do oeste, do lado do norte. Não, vai para a terra onde eu te mostrar. E ele saiu com Sara, sua esposa, Sará, que depois se tornou Sara, e Ló, que era sobrinho de Abraão. É essa fé que nos impulsiona a sair de nós mesmos, para viver a vontade de Deus, para crer que Cristo ressuscitou, porque Ele ressuscitou, porque Ele deixa a vocês uma vida nova, que Ele deixa a mim uma vida nova. E Ele está no meio de nós. E Jesus também ele se manifesta no meio de nós através do seu Santo Espírito, através do Paráclito prometido do Pai. E Ele prometeu essa promessa, que era a promessa do Espírito Santo.
Os discípulos, quando estavam lá em Pentecoste, em Atos capítulo 2, eles estavam, né, em oração, e veio sobre eles lá o Espírito Santo em formato de pombo, em formato de fogo, e incendiou os corações dos discípulos. E eles começaram a falar em outras línguas. E Nossa Senhora estava presente com os discípulos lá nesta casa. E ao estar presente com o discípulo nessa casa, Nossa Senhora ela foi o que? O para-raio de atração do Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam ali presentes. E é por meio de Nossa Senhora que o Espírito Santo também ele vai descer sobre nós na nossa oração pessoal, no nosso estudo bíblico, na nossa oração comunitária, na nossa oração no grupo de oração, nossa oração na Assembleia, né? Nós nos reunimos como uma Assembleia Regional na Parangaba, quando nos reunimos como uma Assembleia Geral no Chão da Paz, nós estamos em louvor, em oração, e o Espírito Santo ele desce sobre nós ali, ele nos fortalece, o Senhor nos fala através da sua palavra, o Senhor nos fala através do pregador que está ali dando a formação. E a nossa fé é aumentada através desses encontros, através da ação do Espírito Santo no meio de nós. Porque o Espírito Santo de Deus ele pode, sim, transformar todas as coisas, pode mudar qualquer aspecto do nosso ser, qualquer aspecto da nossa vida que está ruim em coisa boa. E trabalhando outro aspecto nesta pregação relacionado a este tema, Jesus está vivo no meio de nós, um dos aspectos da ressurreição de Cristo na espiritualidade Shalom é a paz. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, nos diz: Cristo é a nossa paz. Só Jesus pode dar sentido à nossa vida, sentido à nossa alma. Só Jesus pode dar essa paz que o mundo não pode dar. Só Jesus pode dar essa paz que o pecado não pode dar. Só Jesus pode dar essa paz que as pessoas, que os bens materiais não pode dar, mas só Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. E trabalhando esse aspecto através da passagem de João capítulo 20, chegado no meio deles, Jesus disse, ao penetrar na casa, Jesus disse para os discípulos: a paz esteja convosco. E essa paz esteja convosco, ela foi proferida por Jesus na passagem 3 vezes. Se você for ler aí a passagem, João capítulo 20, 19 e 29, ele diz essa passagem 3 vezes na Sagrada Escritura. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. E esta paz, ela é um fruto do Espírito Santo de Deus. Claro, o fruto do Espírito Santo de Deus é sabedoria, benignidade, paz interior, alegria, mansidão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele ordena todas as coisas. E a paz interior é o fruto do Espírito Santo. Como é que eu sei que uma pessoa está no Espírito Santo de Deus, está vivendo na graça de Deus? Quando ela tem paz interior. E esta paz interior, que é dada por Cristo, é que nos sinaliza que estamos realmente na vontade de Deus, que estamos realmente na presença do Senhor. E sem paz, né, a nossa vida ela não vai para frente. E sem paz interior, nós não conseguimos, né, exercer bem os nossos trabalhos apostólicos na comunidade Shalom. Sem essa paz interior, nós não conseguimos exercer nossas funções profissionais, os nossos estudos, porque algo vai ficar nos atormentando por dentro, porque algo vai nos incomodar. E o pecado, ele tira a nossa paz, porque o salário do pecado é a morte, né? E o pecado ele vai nos matando por dentro e vai tirando essa paz interior que está dentro de nós, que é roubado pelo pecado. Por isso nós somos chamados a reparar as nossas brechas, né? Fechar as nossas brechas pela intercessão, pela oração, pela meditação da Sagrada Escritura, pela fidelidade ao nosso estudo bíblico da fase metanoia, no caso vocês estão, ao nosso texto diário, se você puder rezar o rosário, o ofício da Virgem Maria. São esses meios que a igreja nos oferece, né? Aí vivemos também os sacramentos da igreja, que é a confissão com o sacerdote, né? A nos confessar mensalmente, a nos reconciliar com Deus todos os meses. Esse tempo de pandemia está um pouco complicado, mas
as igrejas começaram a fazer essas confissões, né? E lá na igreja do Montes, na igreja Nossa Senhora da Aparecida, quintas e sextas-feiras, eles nos concedem a confissão, e após a confissão nós podemos ir para a capela para recebermos Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, né? E não perca essa graça, você que é da Parangaba aí, você que é próximo a Parangaba, né? Não importa o local, procure, né, se reconciliar com Deus, para que, reconciliado com Deus, possamos, né, estar plenamente em paz com o Senhor, sem acusação do pecado, para que possamos realmente dar frutos de santidade dentro da igreja, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a nossa felicidade. Não existe felicidade fora da presença de Deus. E Deus, ele nos dá a liberdade de você buscar a Ele ou não. Ele nos dá o livre-arbítrio de vivermos a sua vontade, de vivermos a sua palavra, de vivermos a santidade ou de vivermos no pecado. Mas o caminho, nós que vamos decidir. Mas toda ação, ela tem a reação. Porém, se vivermos a vontade de Deus, se nos decidirmos viver os mandamentos de Deus, se vivemos as Sagradas Escrituras, se vivemos o catecismo da igreja, se vivemos a tradição da igreja, seremos plenamente felizes. Mas se buscarmos optarmos pelo pecado, estarmos na igreja, mas estarmos ao mesmo tempo com o pé no pecado, com o pé no mundo, infelizmente nós vamos colher os frutos do pecado, que é a morte. Vamos colher os frutos do pecado, que é a infelicidade, que é a falta de paz. Outro aspecto que eu quero trabalhar com vocês, através desta formação, nos aspectos da ressurreição de Cristo no carisma Shalom, é o aspecto da parresia. A parresia, ela significa disposição, entusiasmo de pregar o Evangelho de Deus a toda criatura. E pregar o Evangelho de Deus a todos os homens, a todas as mulheres, a todos os jovens. Eu soube que o grupo de vocês é um grupo de jovens. De pregar, primeiramente com testemunho de vida, de pedir a graça de Deus, de vivermos a palavra de Deus. E vivendo a palavra de Deus, possamos pregar com parresia, com audácia, com entusiasmo, a boa nova a toda criatura. E essa alegria, ela é dada também pela ação do Espírito Santo, é um fruto do Espírito, na parresia. A parresia é um movimento que nos colocamos na disposição de fazermos a vontade de Deus. É essa parresia que inflama o nosso coração, onde é derramado sobre nós esse amor esponsal, e esse amor que vem de Cristo. E encharcados do amor de Cristo, nos colocamos em movimento. Nos colocamos em movimento no nosso ministério. Eu creio que vocês que são da fase metanoia, já tem um ministério, que vocês estejam exercendo no Shalom da Parangaba, o ministério do pastoreio, o ministério do... Pastoreio não, né? Que a gente vai... pode ser para o celeiro do pastoreio, mas quando nós ingressamos no pastoreio, propriamente dito, né? Não deixamos o celeiro para ir pastoreio, a gente deixa o grupo de oração, para estar servindo aquele grupo. Você que é chamado à evangelização, você que está no ministério da evangelização, de evangelizar com parresia. Você que está no ministério de intercessão, de interceder com parresia, com força, interceder pela obra, interceder pelos irmãos, interceder pelos marginalizados, interceder por aqueles que não estão vivendo no amor de Deus, para aqueles que estão perdidos, interceder pelas autoridades, interceder pela igreja, interceder com parresia. Porque o ministério da intercessão é um ministério mais importante de uma obra. Por exemplo, do Shalom da Parangaba, o ministério de intercessão é o ministério mais importante. Muitas vezes não é o pastoreio, não é a coordenação da obra, não é ser coordenador de ministério, não é ser coordenador de grupo de oração. O ministério mais importante é o ministério da intercessão, porque o ministério da intercessão, ela sustenta toda a obra. Se a obra tem uma boa intercessão, a obra ela vai se sustentando, porque ela é a coluna da igreja. A intercessão, interceder pela obra, interceder pelos outros. Nós valorizemos a intercessão, porque a intercessão ela é para as brechas da igreja e é para as brechas também da nossa alma. E onde pela intercessão também é dada essa parresia. E sairmos de nós mesmos para evangelizarmos com o testemunho de vida, com a evangelização, com a pregação da palavra, com a vivência do Evangelho. E através dessa parresia, Jesus disse aos discípulos, voltando um pouco para a palavra de Deus, voltando um pouco para a palavra de João capítulo 20, recebei o Espírito Santo. E Jesus, ao soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos, ele diz: a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados.
E a quem os mantiverdes ficarão mantidos. Ou seja, né, o próprio Deus, pela ação do Espírito Santo, ao sobrar o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, lhe deu a autoridade de perdoar pecados. E aquele que perdoar os pecados seriam perdoados. Aquele que mantiver os pecados estariam mantidos. Ou seja, aqueles que quisessem de fato receber a misericórdia de Deus era misericordiado. Mas aquele que não quisesse receber a misericórdia de Deus, Deus deixaria livre, né? E eles não seriam perdoados porque eles não quiseram receber o perdão de Deus, não quiseram se arrepender dos vossos pecados. E também um dos aspectos da parresia, somos chamados a anunciar o Evangelho com toda a intrepidez, com toda a audácia, anunciar o Evangelho de Cristo para todos, sem fazer acepção de pessoas, né? Sem escolher irmãos, pessoas para pregar. Da mesma forma que eu devo pregar com amor para vocês, o grupo Rua Mar, né? Sou chamado também a pregar para o morador de rua, sou chamado a pregar para aqueles que estão no ônibus, sou chamado a pregar em todos os lugares, na minha casa, na minha família. Mas como diz aquela passagem da Bíblia, né? O profeta não é bem aceito na sua casa. E não é fácil evangelizar dentro de casa, porque eles nos conhecem, né? Porque eles já estão acostumados com a nossa presença, né? Já tem esse costume, então é difícil evangelizar dentro de casa. Mas como é que nós evangelizamos dentro de casa? Com testemunho de vida, não é com palavras, não é pegando a passagem de João 20 e pregar a ressurreição de Cristo para eles, mas pregar com a vida, com o testemunho. Muitas vezes com palavras a gente não vai conseguir conquistar, mas com testemunho de vida, aos poucos nossos familiares, mãe, pai, filho, tio, primo, vão sendo alcançados pela misericórdia de Deus, através do nosso transbordar dessa parresia, né? Desse amor de Deus para os outros. Outro aspecto, né, da ressurreição de Cristo no Carisma Shalom que nós iremos abordar, que é a esperança na ressurreição e a vida no Espírito. Lá no versículo 29, quando nós estávamos lendo aqui a Sagrada Escritura, no capítulo 20, ele diz assim: após Tomé, né, ter encontrado Jesus, ter visto o seu lado aberto, onde eu coloque sua mão no meu lado, vê minhas mãos, não sejais incrédulos, mas homem de fé. E Tomé disse o quê? Meu Senhor e meu Deus. E ao dizer meu Senhor e meu Deus, Jesus disse: porque me vistes, crestes. Felizes os que creram sem ter visto. E Jesus ele vem nos falar para nós, nessa esperança, e muitas vezes, como foi falado o primeiro aspecto, o aspecto da fé, onde nós somos chamados a acreditar em Jesus, muitas vezes sem ver a sua presença, muitas vezes sem ver Ele através da tribulação, através da dificuldade que são surgidos na nossa vida, através de tudo que vai acontecendo ao contrário daquilo que nós esperamos que aconteça. Ter fé numa doença, numa enfermidade, num câncer, numa depressão. E muitas vezes essas enfermidades, essas depressões são provações de Deus para provar a nossa fé. E para nos dar a esperança, né, de crermos na ressurreição de Cristo. Então, Deus ele nos permite ser provado através de uma enfermidade, através de uma dificuldade, para nos voltarmos mais para Ele. Muitas vezes nós estamos relaxados na comunidade Shalom, estamos relaxados numa vida consagrada, numa vida de grupo de oração, numa vida ministerial. O Senhor ele vai nos permitir também a aprovação, para crermos também na esperança da ressurreição de Cristo. E somos chamados a ter essa esperança na ressurreição de Cristo, que Cristo está vivo no meio de nós. E é nas pequenas ações diárias, é nas pequenos fatos e atitudes que vão acontecer no nosso dia a dia que a nossa fé e a nossa esperança ela é trabalhada para a nossa salvação. Porque Deus ele nos conhece. Ele sabe se Ele deixar nós numa vida cômoda, numa vida paralisada, a gente vai se acomodar, né? A nossa fé vai esfriar, a nossa esperança em Deus vai esfriar. E outro aspecto que é trabalhar dentro da esperança na ressurreição de Cristo e na vida no Espírito Santo, pois a vida no Espírito é que dá sentido às nossas almas. E é uma vida no Espírito Santo que a nossa vida é transformada.
E ao ser transformado pelo Espírito Santo, nos colocamos a serviço do outro, a serviço da igreja, a serviço da comunidade Shalom. E nós desejamos, né, uma vida ministerial. Né? E Deus está, né, colocando no meu coração vida ministerial para vocês. Talvez vocês todos já tenham vida ministerial, outros não tenham vida ministerial. Mas Deus nos chama a transbordar, né, através de um ministério. Nesse tempo de pandemia está difícil viver a evangelização. Evangelize com a vida, evangelize com testemunho, evangelize mandando uma mensagem no WhatsApp para o irmão, evangelize ligando para uma pessoa, chamando a participar de um grupo online, de um texto online, da missa online da comunidade, os eventos da comunidade, que é proposto para nós nesse tempo de pandemia. Né? Os eventos estão sendo tudo online. Mas somos chamados a interceder através do nosso ministério, né? Evangelização nesses aspectos, mas também evangelizarmos através da intercessão, você que é no ministério de intercessão, de interceder com mais fervor pelo fim da pandemia, de interceder pelos irmãos que estão passando por dificuldade, estão passando por momentos de ansiedade, de depressão por causa dessa pandemia, dos irmãos que estão sofrendo por causa desse vírus que está assolando o mundo. Mas esse tempo ele vai passar. E devemos ter essa esperança, pela ação do Espírito Santo, que tudo será transformado pela graça de Deus. Né? E é pela intercessão, é pela vivência dos nossos ministérios, do pastoreio, quem é pastor, os pastores, eu vou pregar para os pastores também, estou pregando para as ovelhas. Pastores, de entrar em contato com as ovelhas, de mandar mensagem, de ligar, de saber como elas estão, porque elas não estão participando dos grupos online de todos os sábados, porque não estão participando dos ministérios. E pastorear mais de perto, não indo na casa dela, muitas vezes a gente não está podendo por causa da pandemia, mas ligando, né, fazendo um acompanhamento, acompanhando, né, vendo a história da ovelha, descendo na história dela, aconselhando. E é esse pastoreio que nós somos chamados a fazer, né, como pastores, como coordenadores de ministério, de obra, né, enfim, de tudo isso. E como ministérios no grupo de ação. Se você não tem ministério, meu irmão, ensina seu ministério, pelo amor de Deus, não fique paralisado em si mesmo. Não se acomode, porque o Espírito Santo ele quer usar você. Ele só vai usar você se você se colocar a serviço. Eu rezo, me abasteço. Muitas vezes estou nem rezando direito. Né? Mas Deus nos chama a rezar com toda a parresia, com toda a esperança no ressuscitado que passou pela cruz. Para transbordarmos esse amor para as pessoas, para os outros. Se esforce, se dedique. E outro aspecto aqui dessa esperança na ressurreição e na vida no Espírito, podemos ler aqui também que Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz assim: eu vos envio aquele que o Pai prometeu, ou seja, o Pai prometeu o Espírito Santo, né, o Paráclito prometido do Pai, como foi falado lá um pouco atrás. Ficai na cidade até que o céu seja, até que do céu sejais revestido da força do alto. Ou seja, Jesus, ele morreu na cruz, se deixou ser imolado como um cordeiro inocente que não tinha nenhuma culpa. Né? Ele não tinha nenhuma culpa pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado da humanidade. Né? Ele deixou ser crucificado por obediência ao Pai. E Jesus sendo crucificado no madeiro, ele nos deixa uma vida nova, uma vida na graça, uma vida no Espírito Santo, uma vida no seu amor. E já perto de finalizar a nossa formação de hoje, né, eu vou falar o último aspecto, né, que nós vamos trabalhar, que é o aspecto, né, dos santos, né, que testemunharam de forma concreta na sua experiência com o ressuscitado que passou pela cruz e foram alcançados pela misericórdia de Deus e foram grandes evangelizadores. Vou falar aqui de 3 santos: apóstolo Paulo, Santa Maria Madalena e Santo Agostinho, para nós já finalizarmos essa formação. Falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, né, perseguidor da igreja. E ao caminho de Damasco ele caiu, né, do cavalo. A Bíblia não diz que é um cavalo, mas como ele ia com comitiva, né, para Damasco, ao encontro dos discípulos que estavam evangelizando, que estavam pregando em nome de Jesus, né, eles estavam perseguindo os cristãos. Diz-se que ele caiu do cavalo, né? Mas não está aqui, né, dito, né, de forma concreta na Bíblia, né? Mas segundo os estudos, né, de teólogos, os estudos exegéticos, né, se diz que ele caiu do cavalo. E ao cair do cavalo, né, veio-se uma grande luz na sua vista que veio cegar, e após ser cegada ali pelaquela luz,
veio uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele foi conduzido para Damasco, e lá na casa de Ananias, um homem, um servo de Deus, que era Ananias, e ao Ananias rezar nele, orar sobre ele, colocando a mão, orando, as escamas caíram dos seus olhos. E de grande perseguidor da igreja, e ao ter uma experiência com o amor de Deus, ao ser batizado no Espírito Santo, pela intercessão de Ananias, ele se tornou um grande evangelizador, vivendo a radicalidade do Evangelho. E ele teve uma verdadeira experiência com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi batizado genuinamente no Espírito Santo de Deus, meu irmão. E muitas cartas, né, que estão escritas aqui no Novo Testamento, né, foram escritas por Paulo, cartas aos Romanos, cartas aos Gálatas, cartas aos Filipenses. E ele deu uma grande colaboração para a Igreja Católica. E era um cara inteligentíssimo, falava 4 línguas, hebraico, aramaico, grego e latim. E colocou essa inteligência, que antes era praticada na perseguição dos cristãos, a favor da igreja, a favor dos cristãos, para a evangelização. Colocou todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência a serviço, né, de Deus, a serviço da salvação das almas. Outro santo que nós podemos abordar, uma santa, é Santa Maria Madalena. Quem foi Santa Maria Madalena? Foi uma prostituta que foi alcançada também pela misericórdia de Deus. Tem aquela passagem, João capítulo 8, né, que ela foi pega em adultério, um homem casado, e os fariseus trouxeram, né, a mulher adulta, que foi pega em adultério, aos pés de Jesus, e Jesus estava ali, né, conversando com o povo. Jesus estava no chão escrevendo, né, e os fariseus acusaram. Jesus, essa mulher foi pega em adultério, né? No Antigo Testamento, toda mulher e homem que era pega em adultério era apedrejado. O que nós podemos fazer com ela, né, após ela ser pega em pecado? E eles fizeram aquilo ali para provar Jesus, para testar, né, Jesus. E Jesus, com toda a sabedoria, né, estava escrevendo ali no chão. Talvez a palavra misericórdia, né, estava escrevendo ali, não se diz na Bíblia. E ao levantar, né, com todo amor, com toda misericórdia, disse para aqueles que estavam no presente: aquele que estivesse sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E começaram a sair um por um, a começar pelos mais idosos. E ficou quem? Maria Madalena e Jesus. E ficou ali a mulher que estava ferida pelo pecado. E Jesus, ao transbordar a misericórdia sobre aquela mulher, ela teve uma experiência com Deus. E Jesus disse: alguém te condenou? Ele disse: não, ninguém me condenou, Senhor. Nem eu te condeno, meu filho. Vaze e não torne mais a pecar. E a partir daquele momento, a partir daquela experiência, né, com o amor de Deus, com a misericórdia do Pai, ela viveu a radicalidade do Evangelho, ela viveu a santidade, viveu a castidade, se tornou uma mulher casta, uma mulher santa, uma mulher que buscou a pureza, uma mulher que buscou essa intimidade com Jesus, né, e andava para um lado e para o outro com Jesus. Para onde ele ia, ela estava. E qual foi a primeira mulher ao aparecer quando Jesus ressuscitou, que estava lá no túmulo, esperando por Jesus, de madrugada? Foi Maria Madalena. E ela tinha grande intimidade com Jesus. E Jesus pareceu a Maria Madalena, né, ressuscitada após a crucifixão. Quando ele ressuscitou, ele pareceu a ela. E que Jesus também apareça a todos nós, ressuscitado na nossa intimidade com ele, através do nosso estudo bíblico, através da nossa oração, através da nossa fidelidade a Deus. Porque Jesus, ele quer ver o nosso esforço, a nossa determinação para encontrarmos vivos, para encontrarmos ele ressuscitado na nossa vida todos os dias. E podemos citar o último santo que iremos abordar nessa formação, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, né, que nós conhecemos, era um cara também inteligentíssimo, um cara que colaborou muito para a inscrição de documentos escritos para a Igreja Católica. E era um cara também que vivia de forma desregrada na sua sexualidade, né? Tinha uma vida sexual desordenada, bebia, né? Muito jovem ele se tornou pai, mas era um cara inteligentíssimo. E ele veio ter uma experiência com Deus através das Sagradas Escrituras. Ele veio ter uma experiência com Deus através da Palavra de Deus. E ao ler a Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus, o seu coração começou a ser abrasado, ele começou a compreender a vontade de Deus sobre a vida dele.
e as escamas dos seus olhos começaram a cair. E a partir daquela leitura, começou todo o processo dele de conversão, de um cara que vivia de forma radical o pecado, começou a viver de forma radical a santidade, começou a viver de forma radical o Evangelho. E se tornando bispo, e ao se tornar bispo, serviu de forma determinada, com toda a parresia, com toda a fé, com toda a esperança em Cristo, a igreja. E através da sua oferta de vida, através da sua conversão, ele veio salvar a muitas almas. E muitas almas foram alcançadas, por Cristo. E que as nossas almas também sejam alcançadas por Cristo, pela nossa determinação, pelo nosso esforço de buscar a Deus, porque Deus ele conhece a nossa miséria e conhece o nosso pecado. Se você hoje não está vivendo de forma radical a palavra de Deus, se você hoje não está vivendo de forma mais precisa, com coerência, os aspectos da ressurreição de Cristo, no carisma Shalom, hoje Deus ele vai te dar essa graça através dessa pregação. Hoje Deus quer te alcançar através dessa formação. E alcançados por Deus, possamos nos tornar as criaturas novas, como os discípulos se tornaram criaturas novas, como os apóstolos se tornaram criaturas novas, como os profetas se tornaram criaturas novas, como os santos se tornaram criaturas novas, através da palavra de Deus, através da fidelidade a Deus, através da fidelidade ao magistério da igreja, às Sagradas Escrituras, a vocação, que nós somos chamados hoje também nessa fidelidade à vocação Shalom. Porque nós somos os mais fracos, os mais pecadores, os vasos de argila. E sendo fraco, pecador, o Senhor quer manifestar a sua grande obra. E Ele manifestando a sua grande obra na nossa vida, nós seremos sal da terra e luz do mundo para as pessoas, para os nossos familiares, para os nossos colegas de faculdade, para a sociedade. E que Deus nos dê a graça, a perseverança até o fim. Portanto, possamos viver esses aspectos na vivência da ressurreição de Cristo. Nós que fomos batizados no Espírito Santo, fomos ressuscitados com Cristo, nós somos chamados a viver essa ressurreição diariamente, para que outras pessoas sejam alcançadas pela nossa oferta. Porque Cristo é a felicidade. E essa ressurreição de Cristo, e Cristo que está vivo no meio de nós, é que nos traz todo esse sentido pleno, esse sentido que transforma todo o nosso ser. Porque Deus me alcançou, porque Deus transformou a minha história, porque Deus transformou a minha vida há mais de 10 anos atrás. E Deus, a cada dia, quer transformar as nossas vidas. Porque o sim para Deus ela é diária. A vocação, o nosso chamado para a eternidade já foi feita. Nosso chamado a Deus ela é irrevogável. Mesmo que nós caiamos em pecado, mesmo que nós queremos desistir da vontade de Deus, queremos sair da comunidade, queremos sair do grupo de oração, o chamado de Deus é irrevogável mesmo. Mesmo que você não queira mais trilhar a vontade de Deus, não queira ser mais obediente a Deus, o Espírito Santo vai ficar ali no teu ouvido. Volta, volta, eu te amo, eu te quero, muda de vida, vamos lá. Nós já fomos crucificados com Cristo. Nós já fomos crucificados com Ele no madeiro. Ele já nos escolheu. E é esse chamado que nos faz pessoas felizes, que nos faz sermos cheios do Espírito Santo, para anunciar com parresia, com fé, com esperança, a ressurreição de Cristo para todos. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Rafaela Souza, que me chamou para dar essa pregação, ao Endine, irmã da minha célula, ao Breno também, que Deus abençoe, o Núcleos, a todos vocês que assistiram essa formação. Que deixemos que Cristo que está vivo no meio de nós, que Cristo que nos ressuscitaste uma vida velha, nos dê uma vida nova a cada dia. Que sejamos felizes na presença de Deus, que possamos transbordar essa felicidade para as outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Boa tarde. Shalom.